Se o seu cônjuge tá aí fazendo uma promessa atrás da outra, não cumpre nenhuma delas, você já tá por aqui disso acontecer, esse vídeo aqui é pra você. Provavelmente seu cônjuge já fez tantas promessas aí pra você e não cumpriu, que ele já perdeu completamente a moral aí com você, não é mesmo? E se você tá assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você já tentou de tudo também e não vê mais soluções aí pra sua situação. Mas nesse vídeo de hoje a gente vai te explicar que existem motivos para isso estar acontecendo e a gente vai te mostrar algumas soluções que você pode aplicar. Por isso fica com a gente até o fim que a gente vai te contar tudo isso. Eu sou Gabriel. Eu sou Bruna. Nós ajudamos homens e mulheres que estão com dificuldade na relação a salvarem seu casamento. Se você gosta de conteúdos como esse aqui, já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque toda semana vai ter vídeos como esse aqui para te ajudar a salvar o seu casamento. Essa situação que você está passando aí, do seu cônjuge prometer e não cumprir, é muito mais comum do que você imagina. E é por isso que a gente está aqui hoje, para te mostrar que existem saídas para isso. E a ótima notícia é que você tem um grande poder de mudar essa situação que você está vivendo, através do seu posicionamento. A gente sempre fala dessa palavrinha chamada posicionamento. Então guarde bem ela, porque daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Isso, e antes de a gente falar sobre isso, a gente vai trazer aqui alguns motivos pelos quais o teu cônjuge pode estar aí te prometendo um tanto de coisa e não conseguindo cumprir, tá? O primeiro deles pode ser que seja um desejo genuíno, mas que ele não esteja conseguindo cumprir essas promessas. Por exemplo, ele ou ela, né? Promete que vai cortar vícios, que não vai mais ter contatos com amizades que não estão fazendo bem pro relacionamento, mas na primeira oportunidade ele ou ela não consegue dizer não, ele não consegue ficar longe disso e acaba fazendo tudo de novo. Motivo número 2 é fuga, ou seja, a pessoa, o seu parceiro ou a sua parceira quer se livrar de uma consequência com você. Então é muito comum as pessoas prometerem só para se livrar de uma situação chata. Às vezes, por exemplo, você vai ter uma conversa mais séria, mais delicada. Às vezes ele ou ela já prometeu tanto que tem que ter aquela conversa mais séria. O que a pessoa faz? Ela promete mais uma vez para ela se livrar daquele momento chato, daquele momento delicado, onde ela vai precisar se expor. E ela promete, dizendo que vai mudar essa situação. Então ela promete e até cumpre por um momento. Só que ela só espera as coisas esfriarem ali para ela já voltar para os padrões antigos. Só uma pausa aqui, se você não curtiu esse vídeo ainda, ele tá fazendo sentido pra você, não esquece, já vai lá e já deixa o teu like. Mas vamos lá pro terceiro tópico, falta de caráter. Muitas pessoas sofrem, né, tem esse problema de falta de caráter, né, ou o cônjuge sofre com a falta de caráter do parceiro ou da parceira, né. E o que tem que fazer, né, nesse caso? A gente recomenda que vocês procurem, sim, se aproximar de Deus, mas nesse caso também uma ajuda profissional. Porque tem casos, né, como esse, que precisa sim de um profissional da área ali agindo, né, em cima dessa questão. Agora, se for, por exemplo, um problema espiritual, você resolve com armas espirituais. Cada problema com a sua solução. Exatamente, por isso que o nosso quarto motivo aqui são os inimigos espirituais. Como a Bruna falou, problemas físicos são resolvidos com ferramentas físicas, mas problemas espirituais são resolvidos com ferramentas espirituais. A gente tem que lembrar que a gente tem esse corpo físico aqui, mas a gente tem um corpo espiritual também, a gente tem um corpo mental, a gente tem um corpo emocional, e cada um desses corpos existem ferramentas para você atuar diretamente nele. Então fazer orações, ler a palavra, jejuar, isso tudo são ferramentas espirituais. Então quando você começa a aplicar isso, você começa a atuar no campo espiritual. A gente tem que lembrar que a própria Bíblia ela fala também que o mundo jaz no maligno. Então o tempo inteiro existem seres espirituais negativos atacando o nosso casamento, atacando a nossa relação. Então a gente precisa se blindar no campo espiritual para que a gente possa ter aí, essa área equilibrada na nossa vida. E existem pessoas que estão prometendo e não cumprindo por conta desses inimigos espirituais. Vícios estão muito ligados a isso. Às vezes a pessoa quer se livrar do vício, às vezes ela tem interesse, só que ela não consegue. Porque existem entidades espirituais se aproveitando daquilo. Então a pessoa ela se esforça, mas ela não consegue se desvencilhar daquilo. Então para esse caso é recomendado também que você se aproxime de Deus, mas que você procure ajuda profissional também. Nesse momento você deve estar até se perguntando: Gabriel, mas Bruna, como é que eu faço para identificar se é um problema de caráter, se é um problema de inimigos espirituais? Como a gente falou, Deus é a chave de tudo, só que Deus nos deixou ferramentas aqui também.
Os médicos, eles servem a Jesus, servem a Deus. Então tem casos que a pessoa está doente, ela pode procurar sim uma ajuda ali médica, uma ajuda profissional. Então Jesus nos deixou aqui ferramentas físicas, ferramentas mentais para a gente usar. Em todos os casos é recomendado que você procure ajuda profissional, porque muitas das vezes dentro da situação a gente não consegue enxergar nada. Então quando a gente vai até um profissional, ele consegue enxergar de fora da situação e nos ajudar. Não é por acaso que a gente vive em comunidade, né? Exato. Mas vamos lá, para como a gente resolve isso aí tudo, né? Primeira coisa, né, que você tem que saber é que se você faz uma promessa, você já deve saber disso, né? E não cumpre, isso traz brechas, né? Grandes brechas pro mal dentro do relacionamento. Jesus já trouxe esse ensinamento pra gente, porque ele trouxe promessas pra gente, só que ele cumpre as promessas dele, né? Então, para que serve uma promessa? Para você passar uma segurança, né? Uma base ali de quando uma pessoa ela ainda não tem algo de que ela precisa muito, uma necessidade dela. Então, você faz com que essa pessoa ela sinta uma segurança meio que prévia de algo que ainda não aconteceu. Só que se você dá a sua palavra, né? Promete e tudo mais, depois você não cumpre, isso traz muito prejuízo para o relacionamento, traz falta de confiança, né? Essa desconfiança, essa coisa de não sentir segurança no outro, rombos emocionais, né? Feridas emocionais muito grandes, e a pessoa ela perde a moral, ela não consegue mais confiar em você, cria então um distanciamento, né? Um esfriamento, uma distância emocional entre um e outro. Isso é muito prejudicial para o relacionamento, né? Então, para que tenha saúde o relacionamento, tem que ter valor na tua palavra e na do teu cônjuge também. Claro, tem a responsabilidade do outro. Tem, com certeza tem. Ah, é ele que tá fazendo, não tá cumprindo. Sim, a responsabilidade é dele que eu digo da outra pessoa, pode ser ele ou ela, né? De estar fazendo isso. Mas o que você pode fazer é mudar a forma com que você está se posicionando. A forma como você se posiciona diante dessa situação até agora foi você precisa mudar essa forma que você está se posicionando para que você coloque limites e essa pessoa mude o que ela está fazendo até então. E como você faz para se posicionar então de uma forma que o outro mude? A primeira coisa que você tem que entender é que tem que ter uma mudança na sua consciência. Lembra que você e o seu cônjuge, após o casamento, vocês se tornam uma só carne. Então, se você começa a mudar, obrigatoriamente o outro começa a mudar também. Só que isso não é na força e nem na pressão. A gente tem que lembrar o que está escrito lá em Efésios 6,12. É dito que a nossa guerra não é contra seres humanos, mas sim contra as forças espirituais do mal. A própria Bíblia diz também que o mundo jaz no maligno. Então, como a gente falou lá no quarto motivo, existem inimigos espirituais atacando o nosso casamento. Isso acontece o tempo inteiro. E o que o inimigo faz? O inimigo ele mora principalmente na nossa mente. E o principal alvo dele é o nosso casamento. Então o que ele faz o tempo inteiro? Ele fica nos manipulando mentalmente para colocar nós uns contra os outros. Para que a nossa relação vá para o saco. Entendeu? Então o que ele faz? Ele faz o seu cônjuge, obviamente que não é ele. Ele se aproveita disso. O nosso cônjuge e nós temos responsabilidade sobre nossas escolhas, sobre nossas ações, sobre o que a gente não faz também. Mas esses inimigos espirituais, eles têm forte peso sobre isso também. Então o que ele faz? Ele se aproveita dessa situação de dificuldade do seu cônjuge, onde ele está prometendo coisas e não está conseguindo cumprir. Então ele manipula o seu cônjuge ali para ele não cumprir essas promessas. E ao mesmo tempo, ele te manipula também. Então quando o teu cônjuge erra com você, o que muitas das pessoas fazem? Já ataca o cônjuge, vai contra ele. Isso é o normal, é o senso comum, porque é difícil quando a gente está recebendo uma promessa ali e a pessoa não está cumprindo. Então nosso primeiro instinto é atacar essa pessoa, é apontar o dedo na cara dela dizendo que ela não está cumprindo aquilo. Só que quando a gente faz isso, a gente acaba lutando contra a nossa relação e não pela nossa relação. A gente sabe que é muito difícil fazer isso, mas nesse momento a gente precisa lutar pela nossa relação. Aí que a gente vai lá em Zacarias 4:6, onde é dito que não é pela força e nem pela violência, mas sim pelo meu espírito. Então a gente tem que ter em mente que a gente tem que ajudar o nosso cônjuge. Ajudar não é passar a mão na cabeça, ele tá prometendo pra gente e a gente falar, não, tá tudo bem. Não é sobre isso. Mas é você primeiro ter dentro de você que você tem que lutar contra esses inimigos espirituais e não contra o seu cônjuge. Então
Então você vai ajudar ele, você vai fazer as orações, como a gente falou, você vai se posicionar de uma maneira firme, mas você vai parar de atacar ele, vai parar de ter aquelas ações que só atrapalham a sua relação, entende? Isso, você vai se posicionar, você não vai ir lá xingar seu parceiro, gritar com ele ou parceira, né? Você vai simplesmente se posicionar, mostrar que aquilo não pode mais acontecer, mas ali nos bastidores você vai desejar o bem pra ele ou pra ela, vai fazer orações para que todos aqueles espíritos malignos, né? Todo aquele mal que está sobre ele ou sobre ela, né? Saia dele ou dela, porque quanto melhor ele ou ela estiver, melhor você vai estar com você também, essa pessoa vai estar com você também. Então, quando você ora pro bem dessa pessoa, você ora pro teu bem também. Não é uma coisa separada, entendeu? Exato. Aí eles podem estar pensando, né, amor? Ai, Gabriel, ai, Bruna, mas como é que eu vou fazer isso? Ele tá prometendo, eu fico com muita raiva, eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de voar no pescoço dele. Sim, eu e a Bruna, a gente passa por isso também. Mas a gente tem que lembrar que se a gente quer ter resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. Você tá tendo resultado dessa forma como você tá agindo? Então alguma coisa tem que mudar. E lembra que sobre o outro a gente não tem controle. Mas quando a gente começa a se posicionar de uma forma diferente, incrivelmente a gente passa a ter poder de influência sobre o outro. Entendeu? Então é aqui que tá o pulo do gato. Você tem que ter postura, tem que ter seriedade, tem que mostrar que você não tá de brincadeira, que aquilo não pode mais acontecer. Você tem que sim ser firme, entende? Mas não é sobre você causar mais situações que causem mais brigas e que vão deixar a situação ainda pior do que ela já tá. Exato. Assim como você se deixasse totalmente guiado pelas suas emoções nessas situações adversas aí, é a mesma coisa quando você vai fazer uma promessa. Isso é uma dica que a gente passa aqui que você pode até falar pro seu cônjuge, né? Você pode comentar com ele, para ele não fazer promessas, por exemplo, quando ele estiver muito feliz, né? Que às vezes faz na empolgação, ou quando estiver muito irritado, estressado, só querendo se livrar de alguma coisa, né? Porque a gente acaba falando muita coisa da boca pra fora se a gente deixa as emoções conduzirem a nossa fala, as nossas ações. As nossas emoções, elas servem para nos mostrar que algo precisa de uma mudança, que algo tem algum alerta, precisa de uma atitude diferente, mas não pra gente simplesmente botar aquilo pra fora do jeito que tá, sem pensar naquilo. Você tem que ter consciência do que tá falando, porque depois você promete um tanto de coisa, você fala coisa que machuca, você, né, depois se arrepende de um tanto de coisa que você falou, e isso nunca vale a pena no final. Outro ponto importante aqui, caso você esteja nessa situação onde o seu cônjuge está prometendo e não está cumprindo, é você lembrar que comunicação é um dos pilares de um casamento saudável. Comunicação faz parte da base do nosso casamento. Muitas das vezes, quando essa situação acontece vez após vez, como a gente falou, as pessoas elas esquecem da comunicação virtuosa, da comunicação que realmente traz resultado. A gente sabe que o calor sobe na hora, o sangue sobe e a gente só quer gritar, a gente só quer xingar, só quer acusar o outro. Se isso adiantasse, ok, mas não adianta. Então a gente tem que lembrar que muitas das vezes a gente só precisa conversar. Obviamente uma conversa mais firme, mais delicada, como a gente falou, mas tudo começa na comunicação. Comunicação é comunicar ações. Então quando você senta com seu cônjuge e realmente quer entender o porquê que aquilo está acontecendo, onde ele está tendo dificuldade, onde você pode ajudar ele, as coisas têm o potencial de serem muito melhores do que quando a gente só grita, porque o outro às vezes só por orgulho ali, só para não ceder, só por você estar apontando o dedo na cara dele, ele já se fecha e não quer se transformar. Então a única forma do outro se transformar é quando a gente vai pro lado dele, onde a gente é firme sim, mas a gente se mostra empático ali com ele, que realmente quer ajudar ele, ou ela no caso, entendeu? Então, nesse caso, se o seu cônjuge tem um desejo genuíno aí, quer realmente mudar, você vê que é verdadeira essa vontade, mas ele não está conseguindo, mais uma vez, busque ajuda profissional, converse com ele, se mostre disponível, fale que você está do lado dele e que vocês podem buscar ajuda profissional sim, porque com certeza isso vai ajudar muito na relação de vocês. Isso, sente, pergunte, o que está acontecendo? Por que você não está conseguindo cumprir essas promessas que você está me fazendo? Isso já está acontecendo tal e tal vez. Porque, gente, geralmente as pessoas se comunicam no meio das brigas, quando tá tudo no calor ali, na flor da pele. Então já vai direto ali, você sempre faz isso. Aí a pessoa, não faço. E daí fica só aquele ataque de defesa ali que não leva a lugar nenhum. Se você chega num outro momento com calma, senta com a pessoa, é totalmente diferente.
Fale, ó, o que tá acontecendo? Você fez essas promessas aqui, né, e tal, você não tá cumprindo. E a pessoa, se a pessoa falar que realmente ela quer, né, eu que realmente quero, eu não tô conseguindo, eu não sei o que acontece comigo, eu não tô conseguindo. Aí você sugere pra essa pessoa, vamos procurar ajuda, vamos ver o que tá acontecendo, né, pra gente ficar bem, né, porque a pessoa, ela entende que sim, você não tá mais aceitando a situação, mas que você tá ali, né, tá ali do lado dela e que vai tá acompanhando ela nesse processo, vai tá apoiando ela, né, e não contra ela, porque senão fica tudo mais difícil. Bom, agora se você nota que essa pessoa não tá com boas intenções, tá sendo malandra aí com você, não tá nem aí, tá te fazendo mal, né, tá na hora de você se posicionar. Às vezes uma conversa dessa já não adianta mais. Então você precisa se posicionar, né, você precisa chegar pra essa pessoa e realmente mostrar que você não tá mais disposto ou disposta a seguir do lado dessa pessoa se você não tiver um mínimo de segurança nessa relação. Porque, gente, amar o outro como você ama a ti mesmo, né? Se você só ama o outro, quer ficar aí com o outro a qualquer custo, você não tá amando a você mesmo, você começa a se destruir. E não tem como uma relação dar certo se uma pessoa tá se destruindo. Aquilo vai cair, tudo vai à ruína. Então a gente precisa cuidar da nossa relação, mas a gente precisa cuidar da gente. Se aquilo chega num ponto onde não dá mais, a gente precisa botar limite. Uma coisa que te ajuda nessa questão do posicionamento é você fazer um comparativo do casamento com a relação entre pais e filhos pequenos. Por exemplo, quando você era criancinha lá, os seus pais tinham momentos em que eles tinham que ser firmes com você, porque eles estavam te educando naquele momento. Às vezes, se eles não fossem firmes, não te educassem dessa forma, isso lá na frente ia te trazer consequências que não são muito legais, entendeu? Então, no casamento tem momentos em que a gente, na verdade é sempre, a gente tem que ter uma posição firme, sim. Mas isso não tem nada a ver com imposição, com você gritar com o outro, como a gente falou. Mas o tempo inteiro a gente tem que ser firme. O maior erro que os casais cometem é eles não terem claro que cada escolha traz uma consequência, sim. Assim como a gente pode ser preso quando a gente não respeita a Constituição, a gente tem que entender que dentro do casamento tem certas coisas que a gente faz que aquilo vai trazer consequências, sim. Aí, como a Bruna falou, quando a gente não tem claro essa questão das consequências, do autorrespeito, de ter seus princípios inegociáveis, a gente abre mão de se amar para amar o outro. A gente acaba não se respeitando. E lembra que quando a gente não se respeita, como é que o outro vai nos respeitar? Então a gente tem que ter esse respeito, essa valorização primeiro dentro da gente. Pode parecer estranho, mas quando a gente começa a ser firme, quando a gente começa a se posicionar, quando a gente começa a se respeitar, é com isso que a gente vai educando o outro. É com isso que a gente vai mostrando pra ele que tem coisas que ele não pode fazer, que tem coisas sim que se ele fizer vai ter consequências. E não é porque você tá ameaçando, porque você quer castigar o outro, não tem nada a ver com isso. Mas imagine um país se não existisse uma Constituição, se não existissem leis. Teria como a gente viver? Não teria como. A taxa de ladrões, de coisas ruins acontecendo na sociedade seria muito maior. Se com a Constituição já acontecem essas coisas, imagina sem. Então o nosso casamento ele não pode ser uma terra sem lei. A gente tem que se posicionar da forma certa, sim, sem se impor, mas a gente tem que ser firme para que o outro entenda que a gente sabe o nosso valor, que a gente sabe se respeitar, porque é com isso que ele vai começar a prometer e entender que ele tem que cumprir aquelas promessas sim, senão aquilo vai trazer uma consequência. Exatamente. Bom, então esses foram alguns motivos e algumas soluções que nós trouxemos aqui para vocês que estão passando essa situação difícil aí, né, de o cônjuge não cumprir com a palavra, né, de não ter mais credibilidade com você. E a gente espera que você, aplicando essas dicas aí, você tenha resultados diferentes no seu casamento. Exatamente. A gente espera então que esse vídeo tenha te ajudado, tenha dado uma luz aí nesse momento difícil que você está vivendo, mas que a gente viu que tem solução sim. Ok? Se você chegou até aqui, com certeza você já deixou o seu like, se não já deixa aqui. E a gente pede também que você compartilhe com um amigo, com um familiar que está precisando desse vídeo assim como você. A gente sempre fala que um simples ato como esse pode salvar um casamento ou até mesmo uma vida. Então a gente conta aí com essa atitude sua e a gente se vê no próximo vídeo. Isso aí, até logo.